Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. Você é o nosso convidado especial. Nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Para rever este e outros programas, entra lá no nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. Você também pode seguir nossa página no Facebook e no Instagram. Os endereços aparecem aqui no vídeo. Você sempre acompanha aqui no programa Fé em Ação projetos e ações de pessoas que dedicam tempo para ajudar o próximo. Mas no programa de hoje queremos incentivar você, que é nosso telespectador, a se envolver em um projeto que pode salvar muitas vidas. Às vezes a gente não precisa participar de grandes projetos para servir o nosso próximo. Um simples gesto como se doar ou doar medula óssea pode ser a esperança para milhares de pessoas. A repórter Meire Tomasi mostra agora pra gente como é fácil se tornar um doador, dedicando apenas um pouquinho do seu tempo. Veja também relatos de pessoas que aguardam ansiosas por um doador compatível. Esse é o Aleph, de 7 anos de idade. Bem-humorado, ele mostra seus dotes com a dança e nos conta que quer ser, no futuro, um piloto de corrida. Mas, enquanto isso, ele aguarda ansioso por um doador de medula óssea. Em 2011, ele tinha 3 anos e a gente descobriu que ele tinha leucemia. Ele fez um tratamento de 2 anos e meio, acabou o tratamento, tudo ok, sem ter ocorrência, sem muitos problemas. Ficou 1 ano e meio sem terapias, só acompanhando com exames de rotina. Em maio de 2015, ele começou a ficar cansadinho, a gente começou a notar que ele não estava muito bem, o estado clínico dele. Fizemos os exames novamente e foi constatado que realmente a leucemia tinha voltado. Começamos tudo de novo, um tratamento um pouco mais, com drogas mais agressivas, mais pesada do que a primeira vez. E ele, nesse processo todo de volta da doença, ele precisaria de um transplante de medula. Então, ele precisa de um doador. No Brasil, tem aproximadamente 3 milhões e meio de doadores cadastrados e não tem um doador compatível para ele. No mundo todo, tem aproximadamente em torno de 20 milhões de cadastros e também não tem um doador para ele. Ou seja, ele não tem um doador hoje que seja compatível para um transplante de medula. Assim como o Aleph, muitas crianças, jovens e adultos que precisam desse transplante não encontram um doador compatível no mundo todo. Apenas 30% das pessoas que precisam de um transplante de medula encontram essa doação na família. Os demais precisam encontrar esse doador na população e a chance de encontrar esse doador compatível é de 1 a cada 100 mil. Isso acontece porque muitas pessoas desconhecem o processo de doação e assim têm medo de doar. Então, a primeira coisa importante é saber o que é a medula óssea. Porque as pessoas doam, às vezes nem sabem, pensam que a medula é a medula espinhal. Isso é muito comum, confundir com a coluna e achar que a medula que vai ser doada é aquela coisa dentro da coluna. Não é isso. Medula é a parte interna de qualquer órgão. E a gente usa esse termo para dizer a parte interna, no caso de medula óssea, a parte interna do osso. Então, o que é medula óssea? A parte interna do osso, onde a gente produz os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e a plaqueta. Então, as células-mãe do sangue, que dão origem ao sangue, ficam dentro do osso. Quando a gente doa medula, a gente está doando o que é conhecido popularmente por tutano. Então, sabe quando a gente quebra um osso de galinha e ali dentro vê aquele tutano? Então, isso é medula óssea. Já a doação é feita em 2 etapas. Na primeira fase, você deve fazer um cadastro em um hemocentro na sua cidade e colher um exame de sangue simples, apenas isso. Esse sangue irá para um teste de compatibilidade em um laboratório e o resultado ficará cadastrado no Banco de Doação Nacional. Esse é o processo que essas pessoas estão fazendo na Santa Casa de São Paulo. Eu acho que todo mundo que vem doar tem que pensar que outra vida depende da sua, que você pode salvar outra vida. Então, em nenhum momento eu tive medo, eu sei que o procedimento é super tranquilo e a gente veio para ajudar, no caso, uma pessoa da família, mas não só ela, todas as pessoas que necessitam, e eu sei que isso pode ser muito importante para alguém, né? Arthur é um exemplo de quem fez o transplante de medula para salvar a vida. Aos 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com leucemia. Após várias sessões de quimioterapia e uma recaída, os médicos disseram que ele precisaria do transplante. E por sorte, como diz o pai dele, há 1 ano e 4 meses a irmã de 17 anos pôde ser a doadora. Segundo os especialistas, a chance de encontrar um irmão compatível é de apenas 25%.
Nossa, é muito difícil mesmo. Inclusive lá a gente passou por muitas situações, né? De criança que não aguentou esperar, porque hoje em dia a pessoa tem medo, né? Tem medo de acontecer alguma coisa, mas é uma coisa normal. Tranquila, porque a minha filha mesmo, ela doou num dia, no outro dia ela teve alta. E quando depois de um mês, ela é toda recomposta de novo, né? Uma coisa muito... Não tem por que não doar. Não tem. Hoje, com 10 anos, tímido e grato pelo transplante e a volta à escola, Arthur se emociona quando seu pai fala da mudança de vida que o transplante trouxe. Ah, mudou tudo, né? Ele teve uma segunda chance de vida, né? Porque se não fosse isso, hoje ele não estava aqui hoje. Ah, tipo assim, é uma segunda chance de vida mesmo, né? Uma nova oportunidade pra gente, principalmente. Que a gente olha para trás e fala, nossa, quanta coisa que a gente perdia tempo, né, com ele, né? Que a gente só trabalha. Aí fala, não, agora eu vou aproveitar mais, que Deus me deu uma nova chance com o meu filho, eu vou aproveitar. Até ele mesmo fala. Até ele mesmo fala, nossa, eu tive sorte, pai. Você acha isso, Arthur? Você teve muita sorte? Sim. É muito importante mesmo, nossa. Porque uma coisa, tipo, uma pequena quantidade de sangue, né? Dá pra salvar uma vida que... Não tem o que pague. Ah, não tem. Não tem isso aí, não tem o que... Não tem mesmo. Você vê uma criança, o que passa, né? Depois no transplante. Você vê a alegria que transforma uma criança, um adulto. É uma coisa sem explicação mesmo. Tá feliz, Arthur? Tô. Bastante? Uhum. A medula óssea não é importante apenas para tratar a leucemia, mas uma série de doenças. E mais recente no Brasil, para tratar a esclerose múltipla. A terapia já provou ser efetiva e nos últimos 5 anos, estudos feitos em vários países, dos quais o Hospital Albert Einstein de São Paulo e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto têm participado, mostraram que os pacientes têm boa recuperação. Cerca de 75% dos pacientes têm estabilizado na progressão dos sintomas ou até melhorado, e muitos deixaram de apresentar novas crises por mais de 5 anos. No caso do transplante para a esclerose múltipla, o que a gente quer é destruir os linfócitos, que são as células do sistema imunológico, que estão atacando essa bainha. A medula inteira não está doente. Então, o próprio paciente pode ser a fonte dessa célula-tronco. Então, o mecanismo é chamado de transplante autólogo. Nada a ver com o transplante de medula óssea para uma leucemia ou doenças raras. Então, como funciona? Pacientes que não respondem ao tratamento habitual para esclerose múltipla, você pode tentar obter a célula-tronco dele, depois essa célula-tronco é congelada, né? E cerca de 2 semanas a 6 semanas, esse paciente recebe uma carga bem grande de drogas que vão atacar esse linfócito doente. E uma outra droga bem específica, que é bem específica para esses linfócitos. Então, o paciente, nesse momento, se interna, recebe esse preparo e depois recebe de novo a sua célula-tronco. Depois de cerca de 14 dias, a medula óssea dele volta a funcionar e as taxas do sangue que estavam baixas voltam a subir. A atriz Cláudia Rodrigues fez o transplante para tratar a esclerose múltipla e tem avançado em sua recuperação. Para doar, a pessoa tem que ter de 18 a 55 anos e bom estado de saúde. Ela não pode ter doenças infecciosas, então hepatite, AIDS, sífilis, as mesmas que a gente usa para critério de doação de sangue, né? Então a pessoa não pode ter doenças infecciosas e não pode ter tido câncer. Além disso, é necessário ficar atento aos dados cadastrados. Caso você mude de endereço ou telefone, atualize seus dados no banco de doação ou no site do Redome. Dessa forma, os hospitais poderão te encontrar facilmente. E quem sabe, você que já é doador ou você que se tornará poderá salvar a vida do Aleph ou de alguma das milhares de pessoas que estão apenas esperando. Ele só precisa de um. Então tem 20 milhões hoje, ele não tem nenhum. Mas às vezes um que não se cadastrou ainda é o compatível com ele. E com tantas outras pessoas que estão esperando. Em algum lugar do mundo alguém vai ser compatível, né? Aí a gente está esperando para ver quando que essa pessoinha idêntica aí vai aparecer. Um gesto simples, você pode salvar a vida de uma pessoa. Então, é uma doação que você pode fazer em vida, né? E pode
ajudar uma pessoa que está passando por uma situação de extrema dificuldade? Porque é a vida de uma pessoa, né? Às vezes a gente não consegue entender que 5 ml de sangue a mais, 5 ml a menos, vai fazer tanta diferença assim pro hemocentro. O que sempre para falar para esse pessoal de casa que ainda não é doador de medula? É importante, né? Fica aí o exemplo para todos vocês e se você ainda não é cadastrado, procure um banco de medula óssea mais perto da sua casa e seja também um doador. E agora chegou o momento de nós ficarmos informados, saber quais são as novidades desta semana. Siloé Almeida, agora é com você. Olá, é muito bom estar com você aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Este é o programa Fé em Ação, um programa da Fé, Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E sabe o que todo mundo anda comentando por aí? Eu tenho certeza que você também está falando para os seus amigos, comentando em casa. É o Encontro Nacional da Fé, que acontece de 8 a 11 de setembro em Porto de Galinhas. E entre os convidados, sabe quem vai estar com você? E com jovens? Olha, nada mais, nada menos do que o pastor e cantor Daniel Liddick. E é ele que faz um convite especial para você. Pois é, pastor Siloé, eu também vou estar nesse encontro muito especial lá em Porto de Galinhas, momentos muito especiais no meio da natureza, com a nossa família, mas também para celebrarmos o nosso Deus, para cantarmos muito, para adorarmos, e você vai cantar junto com a gente, tá bom? Então, de 8 a 11 de setembro, Encontro Nacional dos Empreendedores Adventistas, eu vou estar lá. E você, já fez sua inscrição? Participe e eu tenho certeza que serão momentos inesquecíveis. E agora? Eu tenho certeza que depois desse convite do pastor e cantor Daniel Liddick, você vai entrar no site feadventistas.com.br e já vai fazer a sua inscrição. Combinado? E é nesse mesmo site que você pode se tornar um associado da fé. E se você já é um associado, divulgue o site para que os seus amigos possam também ser associados da fé e se envolverem com tantos projetos que a fé apoia. Combinado? feadventistas.com.br. Você continua agora ligado aqui no Fé em Ação e segue com a Flávia. Obrigada, Siloé, pelas informações. Até semana que vem. E no próximo bloco tem história no quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Fique com a gente. O Fé em Ação volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Fé em Ação e é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Neste momento, agora nós vamos acompanhar a história do Dr. Vanderlei de Oliveira, um juiz em Belém do Pará. Está curioso para saber quais são os projetos que ele realiza por lá? Então acompanhe a entrevista no quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Obrigado, Flavinha. Estamos no nosso estúdio itinerante e com o quadro Histórias e Testemunhos de Fé. E estamos recebendo hoje a visita ilustre do Dr. Vanderlei de Oliveira Silva, juiz da Infância e Juventude da Comarca de Belém. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Tudo bem com você? Eu que agradeço essa oportunidade. Que ótimo. Bem, você, na sua atividade, cuida das medidas socioeducativas para aqueles que cometeram delitos, né? No Brasil está havendo uma discussão hoje muito importante se a idade penal deve diminuir para 16 anos, né, no caso de crimes violentos, vamos chamar assim, ou se mantém os 18 anos. Qual a sua opinião a respeito? Você que trabalha tentando regenerar pessoas.
Ao se debruçar sobre este assunto, Sérgio, da redução da maioridade penal, naquilo que nós acompanhamos passo a passo a vida desses adolescentes. Primeiro, porque que eles se envolvem com a delinquência juvenil. Em regra, a família é o ponto básico dessa explicação da causa originária. Uma família desarranjada, uma família estrangulada nos seus valores, nos seus princípios. Eis uma das razões principais que tem se percebido de causas do envolvimento desses adolescentes com a problemática da criminalidade juvenil. Veja que eles estão em desenvolvimento. É um período de ouro. Digamos que esse é um período de uma oportunidade ímpar para uma intervenção socioeducativa nos seus eixos proclamados pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e uma lei chamada Lei do SINASE, que é o Sistema Socioeducativo Nacional, que proclama que esses adolescentes eles devem passar por um tratamento diferenciado do adulto. Então, eles têm uma intervenção na área da educação, escolarização, esporte, cultura e lazer, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e na área também da assistência religiosa. Eles cumprem uma medida de internação no atual sistema que vai até os 3 anos de idade. Se a medida for bem aplicada, ela tem um retorno significativo em termos de eficácia e efetividade. Ou seja, você é a favor de manter os 18 anos. Eu sou a favor exatamente da manutenção, até porque alguns países europeus, como Nova Zelândia e outros tantos, que reduziram a maioridade penal, depois tiveram que retornar. Porque é um pacto internacional a esse respeito e estudos profundos de natureza científica, trabalhando exatamente essa questão da redução da maioridade. O que precisa? Primeiro, o investimento na base. Se o problema reside, um deles principais, reside na família, é preciso empoderar esta família de elementos valorativos, principiológicos, de elementos de inclusão, para que essa família possa realmente manter a sustentabilidade dessa sua prole juvenil. Então, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque se encarcerar ou aumentar o número de anos de encarceramento desses jovens, desses adolescentes, sem dúvida alguma vai perder uma oportunidade de ouro de uma intervenção eficaz, de uma ressocialização plena e de uma restauração completa. Agora, alguns críticos dizem o seguinte: olha, com 16 anos, 17, já ele tem condições de saber o que quer da vida. Tanto é que há uma outra lei que diz o seguinte: com 16 anos você pode votar. Não há uma incongruência entre essas duas leis? Existe uma aparente incongruência, mas a questão fundamental não está no nível de consciência de você compreender o caráter ilícito do fato e de ter condições realmente de frear-se de acordo com esse contexto. A grande questão está na falta de investimento de base, que o Estado é um dos principais responsáveis, mas a sociedade e a família também. São os 3 eixos proclamados pela Carta Magna do Brasil. É uma cooperação entre esses 3 elementos para que haja a construção de uma juventude, de uma adolescência que seja saudável. Então, se houve uma violação aberta, né, como crime, inclusive de lesa pátria, contra estes infantes no princípio da sua formação, porque agora o Estado ele tem o direito e a legitimidade de puni-los, se o Estado não deu condição de realmente educá-los e formá-los como cidadão de bem. Esse é um ponto crucial também que precisa ser analisado e refletido. Tá certo. E por causa disso, você tem feito um trabalho muito interessante e agora com um novo projeto que se chama Reescrevendo a Minha História. Que projeto é esse que justamente incide principalmente nessas pessoas, né, nesses delinquentes que chegam como delinquentes aí com 15, 16, 17 anos? Um dos eixos da medida socioeducativa é a assistência religiosa, principalmente na medida socioeducativa de internação, onde eles ficam privados da sua liberdade. Eles perdem esse direito em função da prática de crimes ou de atos infracionais mais graves, chamados atos infracionais hediondos. Então, com essa previsão da própria lei, o legislador brasileiro entendeu que esta intervenção a nível de assistência religiosa, observando a liberdade religiosa, que é um direito fundamental de cada brasileiro,
sem dúvida nenhuma, ela viria potencializar os outros elementos da medida socioeducativa. E no caso nosso, do Estado do Pará, hoje eu sou um dos coordenadores da infância e juventude do Estado do Pará, recebo adolescentes em cumprimento de medida de 82 municípios do Estado, portanto, mais de 50% do território do Estado do Pará está sobre o comando da administração e da regência do cumprimento dessas medidas socioeducativas. Então, esse projeto visa primeiro um despertamento da juventude cristã, da juventude adventista e daqueles estudantes também que estão em faculdades como a Faculdade Adventista da Amazônia. Veja, esses jovens, esses alunos de teologia, de pedagogia, de assistência social, de psicologia, fazendo esse trabalho em atendimento individualizado, atendimento em grupo, oficinas, interação, o que vai propiciar o fortalecimento dos vínculos comunitários, eles vão perceber que há possibilidade de se caminhar pelo caminho da restauração e da superação. E a religião, ou a religiosidade, que é um elemento que vai além, é um elemento transcendente, tá certo? Vai responder a algumas buscas e inquietações da alma. É quando eles vão perceber que, de fato, somente em Deus há resposta da verdadeira restauração e da sua redenção. E isso, os resultados realmente são práticos e efetivos. Doutor Vanderlei, então, pelo que eu entendi, há um elenco, um exército, um batalhão de profissionais, e aí o senhor cita, por exemplo, um colégio adventista que proporciona voluntários para esse processo, acredito que boa parte voluntários, ou se tem alguém que recebe, mas recebe legalmente, vamos dizer, para esse processo, para cuidar desses adolescentes, para que eles voltem para as ruas e para os seus lares em condições de serem cidadãos honrados e comuns. E na sua trajetória desse projeto, isso está acontecendo? Eu já tenho uma experiência de outrora quando era juiz criminal. Nós já trabalhamos com um projeto restaurativo focado na religiosidade em alguns presídios e penitenciários do Estado do Pará. Então nós temos uma experiência de pessoas que foram verdadeiramente restauradas e transformadas. E na socioeducação, nós já estamos com esse projeto aí há algum tempo já funcionando. E nós já percebemos mudanças significativas na experiência de adolescentes que estavam afundados no mundo das drogas, porque cerca de 90% deles têm problema com as drogas. E o fator da droga potencializa tremendamente. E a religiosidade é um instrumento de libertação. A libertação do poder das drogas, a libertação do poder da criminalidade juvenil. E isso está acontecendo e cada vez mais se ampliando com estudantes de colégios adventistas, com estudantes da área de teologia, de faculdade adventista, com jovens que são da igreja e outros missionários que se dispõem, a maioria missionários voluntários. Algum outro colega já pediu maiores orientações, informações para tentar também clonar esse projeto para algum outro lugar do Brasil? Nós temos um fórum nacional chamado FONAJUVE, é o Fórum Nacional da Infância e Juventude, e nós nos reunimos a cada 6 meses no Brasil para discutirmos as problemáticas e as questões voltadas para esta área. E no testemunho que eu tenho dado para os colegas, alguns colegas têm sido impactados com isso. E eles buscam informações e dados a respeito da eficácia desse projeto. E a gente cita vários testemunhos de adolescentes que já foram empoderados dessa transformação mediante a religiosidade e a espiritualidade. Doutor Vanderlei, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Qual o recado final que você pode dar para um adolescente que, quem sabe, ainda não chegou ao crime, mas anda perdido, sem esperança, mundo afora? Busque primeiro a blindagem na Bíblia. A Bíblia é o livro mais poderoso que existe. Ali é o testemunho de um Deus de amor. Cristo realmente é esta única solução, é esta saída, é esta blindagem interna para você dizer não à droga, para você dizer não ao crime. E a sua família, que é aquilo que existe de mais precioso. Com isso, com certeza, você vai ter uma vida saudável e um cidadão de bem. Conversamos com o doutor Vanderlei de Oliveira Silva. Muito obrigado por ter estado aqui com os esclarecimentos para todos nós.
E esperamos que você, telespectador, também tenha gostado e aprendido com essa entrevista. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Obrigado. Telespectador, semana que vem temos um novo compromisso marcado aqui neste mesmo horário da Novo Tempo. Certamente teremos alguém que faz diferença por onde passa. Até lá. Volta você, Flavinha. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. A gente se encontra na próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever este e outros programas, é só entrar lá no nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. Um abraço para você e até a próxima semana. Tchau!